podcast Amazônia e Novas Economias discute agora a COP30. O que podemos esperar da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que acontece mais ou menos daqui a um ano aqui no Brasil, mais especialmente na Amazônia, Pará, o coração de toda essa região aqui. Eu sou Nélia Ruféio, jornalista, e recebo aqui nos nossos estúdios agora Marina Grossi, presidente do CEBEDES, o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, e o pesquisador e professor titular e chefe do Departamento de Física Aplicada do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, USP, Paulo Artacho. Sejam muito bem-vindos, é um prazer estar aqui, recebê-los. E vamos começar logo falando de COP30. O que a gente pode esperar? O que vem por aí, que foi o tema do painel que vocês participaram aqui na conferência em relação à COP30? Eu, como jornalista aqui, pergunto isso porque as pessoas não sabem ainda. O Amazônia daqui não tem noção do que é a COP30, né? Então, o que a gente pode esperar em termos de conferência para o Brasil, em especial aqui para a Amazônia? Olha, a COP30 vai ser mais uma das reuniões da Convenção Climática, como a gente chama, que discute estratégias globais para lidarmos com a questão das mudanças climáticas globais. Nós observamos que o clima do planeta teve uma mudança drástica ao longo das últimas décadas e nós estamos observando mais recentemente, com o aumento de eventos climáticos extremos, como as secas na própria Amazônia em 2023, 2024, enchentes no Rio Grande do Sul e assim por diante, que o clima está mudando rapidamente e as COPs são as reuniões onde 196 países signatários da Convenção Climática discutem as estratégias para lidarmos conjuntamente como planeta com a questão das mudanças climáticas globais. E ela ser aqui na região amazônica é emblemático, pois a Amazônia é absolutamente chave para a questão das mudanças climáticas globais. Marina, o que a gente espera da COP30? Deixa eu primeiro falar um pouquinho, antes de estar no setor privado, eu era negociadora de clima também, então para que todo mundo entenda o que é uma conferência, né, de clima. Uma conferência de clima tem várias faixas que estão paralelas. A que a gente conhece, que é mais importante, é o país, né? Cada país, é isso que o Paulo falou, são 96, quase 200 países, 96, 98, 196, né, Paulo? Por aí. 196 países que conversam. Claro que esses países têm que levar suas posições sobre um problema que é o grande problema que a gente está enfrentando nesse século. Então, as mudanças climáticas, ou melhor, os efeitos adversos da mudança do clima, diz respeito à vida de cada um de nós, né? E cada um desses países é chamado para opinar o que faz em relação a isso, que está cada vez mais emergencial. Então, a COP ela abriga, primeiro, os negociadores que representam esses países, para ver se eles colocam medidas ali, acordam medidas. Por que eles têm que acordar vários países? Porque a mudança do clima, não importa se eu estou emitindo gases de efeito estufa, qualquer um deles, na Amazônia, por exemplo. Tanto faz se é na Amazônia ou na China, isso vai rodar o globo inteiro. Então, por isso que a gente fala que ele é uma questão que extrapola fronteiras, né? E por isso que tem que ser um acordo que todo mundo faça. Não adianta nada a China emitir muito e o Brasil não emitir nada, porque ele vai ser penalizado, ele não vai ser beneficiado se não entrar num acordo. O planeta é um só. O planeta é um só, não tem planeta B. Então, todo mundo vai sofrer essas consequências, então os países decidem isso. Paralelo a isso, tem me deu um branco IPCC. IPCC, desculpa. O IPCC, que é o órgão científico que faz a sua trajetória, ele não está negociando, mas o que ele faz, que é o que cada país está produzindo em termos de ciência para levar sobre a questão climática, isso também é discutido. Então, essa é uma outra linha paralela e a ciência está mostrando que esse problema é um problema gravíssimo provocado, sobretudo, pela ação humana. E tem uma outra trilha que tem as empresas e a sociedade, todo mundo, que todo mundo participa. Então, as COPs também têm o chamado
chamado, tem a área azul, que são os negociadores, e tem a área verde, que participa empresa, ciência, a população. Então, essa parte, todo mundo interage, eu diria, a sociedade civil, todo mundo. Então, essa é uma parte muito viva, todo mundo quer mostrar, olha, eu tenho uma startup que resolve o problema para essa questão, eu tenho essa outra coisa que... Então, esse é um fórum, digamos, vivo, né, que acontece e que pressiona muito tanto as negociações quanto que a gente tome decisões aí o mais rápido possível, baseadas na ciência. Então, só para ter uma ideia que esse é um problema que vai ser discutido aqui, mas é um problema global, né? E vai ser muito importante porque essa COP em especial, ela é uma COP que é feita 10 anos depois do Acordo de Paris, que foi muito bem sucedido e que voluntariamente todos os países falaram, eu entendo que esse é um problema gravíssimo e eu vou dar minha contribuição. Só que cada país deu a sua contribuição, mas isso não fechou a conta para a gente chegar no que a ciência fala. A ciência fala, não suba a temperatura mais do que 1,5 graus Celsius, porque isso vai prejudicar a nossa vida no planeta, né? Então, quando a gente somou lá em 2015, quando todos os países falaram, eu posso contribuir desse jeito, porque foi permitido que cada um falasse a contribuição que quisesse. Reconheceram o problema, todos os países reconheceram, mas deram a contribuição que queriam dar. Foi voluntária. E aí, e todos os países desenvolvidos e em desenvolvimento. Antes não era. Antes só os países que mais emitiam, que eram os países desenvolvidos, que participavam disso. Mas o problema é tão grave e que todo mundo está se juntando para isso, enfim. E já não tem mais tanta diferenciação. Porque a gente começou países em desenvolvimento um pouco mais tarde, 200, 250 anos mais tarde do que os países desenvolvidos. Portanto, a gente ficou um tempo grande sem ter que pagar a mesma conta que eles. E hoje a gente ainda fala muito que a gente tem que receber recursos dos países desenvolvidos porque ele tem uma responsabilidade maior. Então tem todas essas questões aí que estão permeando a COP, mas ela acontece 10 anos depois do Acordo de Paris, quando todos os países têm que apresentar novos acordos para reduzir as emissões. Então, olha a importância política e para o planeta que isso tem. Porque vai falar assim, não é suficiente e o que a gente tem que apresentar? E isso vai ser apresentado até fevereiro do ano que vem, mas vai ser discutido na nossa COP, que vai ser aqui em Belém. Ainda tem um episódio que deixou esse debate todo assim, trouxe uma preocupação maior, que foi a eleição do Trump, e ele já deu uma entrevista a todos os jornais, eu estava dando uma olhada aqui, já falam que ele já disse que provavelmente os Estados Unidos vão sair do Acordo de Paris, não vão continuar signatários. Qual é o efeito disso nesse momento que se fala de COP, que a Amazônia desperta interesse do mundo todo, uma declaração como essa de um país que é líder, uma potência e tem um papel aí na geopolítica do mundo? Não há a menor dúvida, né, de que a eleição nos Estados Unidos vai impactar fortemente as políticas ambientais e climáticas do planeta como um todo. Isso ninguém tem dúvida, é difícil ainda mensurar este impacto, mas além dos Estados Unidos, por exemplo, estarem ameaçando sair do Acordo de Paris, é possível que outros países, particularmente países mais alinhados com a política da extrema-direita dos Estados Unidos, também possam vir a abandonar o Acordo de Paris. E isso é muito crítico, porque, como a Marina colocou claramente, ou todos estamos no mesmo barco, ou todos agimos em consonância, com metas claras, dividindo responsabilidades, ou realmente esse barco corre o risco de afundar. Então, é uma questão muito importante, né? E que a gente espera que a pressão da opinião pública americana possa mudar esse posicionamento do Trump, ou pelo menos relativizar essa saída do Acordo de Paris, mas isso ainda é muito cedo para fazer uma análise sobre efetivamente o que pode acontecer. O que eu posso falar é um pouco sobre as empresas, né? O CBEDS tem 116 grandes empresas globais, a maior parte globais, e as empresas elas já investiram muito nessa rota. Então, assim, eu acho que tem duas análises, né? Uma, que o mundo irreversivelmente vai para uma economia de baixo carbono, de mais baixa emissão, porque a gente precisa disso para sobreviver.
Agora, o timing disso, quando é que isso vai acontecer, já não está acontecendo na urgência que a gente precisa. O que dizem os mais ou realistas ou pessimistas, não sei como dizer isso, mas o que dizem a maioria dos cientistas é que provavelmente vai subir muito mais do que 1,5 e que o mundo vai sofrer tudo isso que a gente está vendo, Rio Grande do Sul, Espanha, né? A gente está vendo isso sem parar, os regimes de chuva mudarem. Aqui mesmo, eu acabei de visitar algumas áreas aí de pesca, os rios baixando, o clima ficando mais quente, mudando a sazonalidade, a agricultura sofrendo, tudo isso vai ser muito piorado. Então, a questão em algum momento, eu espero que não seja quando a gente vê piorar muito, mas em algum momento, é claro que a gente não é suicida, vai tomar uma reação à altura do desafio. O custo disso, se for mais rápido, significa que a gente pode ser melhor. A gente estava no painel, né, Paulo, que o Paulo moderou, tinha uma cientista lá também, uma outra cientista, Paulo que é a Thelma Krug, e ela falava, olha, antes a gente só falava em mitigação. Mitigação é cada empresa, cada unidade tem que diminuir na sua operação o que ele está emitindo. E ela falou assim, a gente não falava nem em adaptação, era quase que proibido, porque hoje, se a gente falasse em adaptação, significava, caramba, será que as empresas não vão reduzir a tempo e a gente vai ter que se adaptar a esse clima? E o que a gente vive hoje, ninguém mais fala, em alguma medida, em relação ao clima, a questão climática, que não venha junto mitigação e adaptação. Mitigação, você reduz as emissões, adaptação, você se adapta a essa realidade, né? Então, como é que os negócios se adaptam a essa realidade? Por exemplo, olha, se eu tenho uma hidrelétrica, né, que tem aqui nessa região, se eu tenho uma hidrelétrica, deixa eu ver se a chuva vai ser o suficiente para manter esse reservatório cheio, o meu reservatório a fio d'água, o que for, o que vai acontecer, porque senão eu não vou gerar energia para isso, né? Então, essa matriz de risco, essa matriz que as empresas fazem, ela está mudando, e ela já não tem mais o histórico para ser o norteador. Sempre aconteceu há 20 anos isso, então significa que vai... Não, o que eu vou projetar, porque está mudando muito rapidamente, né? Então, essa é a questão. Eu acho, portanto, resumindo, que é irreversível, a gente só vai em uma direção. Agora, fica mais fácil eu prever 10 anos do que prever 2 anos. Então, em 2 anos, ou 1 ano, é bem possível que a gente tenha muitas reviravoltas, que essas ações possam ter recuos, né? A gente viu esse exemplo também, né, Paulo? Na Ucrânia, quando teve a guerra, né, a Rússia e tudo, você deixou de fornecer o gás para uma região, para a Alemanha, por exemplo. O que aconteceu? A Alemanha se adaptou, né? Acabou se adaptando de um outro jeito para essa questão. Então, assim, esse é o ponto. Como é que a gente vai... o que vai ser feito nesse curto espaço de tempo? Acho que vai depender da sociedade. O que eu posso dizer também é que algumas cidades dos Estados Unidos foram revitalizadas em função dos subsídios que ganharam no governo Biden. Então, eu não sei mesmo mudou a realidade de cidades que estavam quase desertas. Então, será que aquilo vai voltar atrás, ou será que aquele povo vai pressionar? Porque é isso, né? O país, o governante, ele tem que representar a sua sociedade, que é composta de empresas, de academia, né? de sociedade civil, de todos os matizes. Então, é isso que ele tem que representar. Isso está dividido muitas vezes. E eu friso sempre que a questão climática não é uma questão ideológica. Ela não é de direita ou de esquerda, ela é uma questão de sobrevivência. É uma questão de Estado. Estou num ponto muito importante. Parecia que a crise climática estava muito distante do brasileiro. A gente estava até conversando sobre isso. Eu fui assistir uma palestra e ela projetou 2 imagens. Quando a gente falava em aquecimento global, a imagem que usava era aquele urso polar, né, em cima daquele gelo, daquele iceberg que estava derretendo. E aí ela projetou uma imagem que foi emblemática, icônica para todo mundo. Aquele cavalo em cima daquela casa... Caramelo, né? Ganhou o nome depois de Caramelo, lá na enchente do Rio Grande do Sul. Então, o Pantanal queimando, seca aqui no Amazonas, enchente no Rio Grande do Sul. Qual é o aprendizado
de tudo isso que não tá nem, a gente não consegue visualizar, a gente consegue escancarar, tá mais do que escancarado. Qual é o aprendizado disso tudo para a sociedade e para os governos? E quando eu pergunto sociedade, eu estou me referindo para os empresários também. O que ficou dessas imagens todas que a gente vem vivendo, que a gente vem presenciando, né? Olha, eu costumo dizer que caiu a ficha de que as mudanças climáticas realmente são uma realidade já hoje para a sociedade brasileira. Isso tanto do ponto de vista da sociedade como também do ponto de vista dos governos, né? Então, o que a gente vê, por exemplo, o presidente Lula chamou os 3 poderes, né, Congresso, Judiciário, para escutar a ciência sobre as últimas questões associadas com as mudanças climáticas e quais serão os impactos disso para o Brasil, né? E o que ele saiu desta reunião foi uma série de medidas de curto prazo, por enquanto, né? Tais como aumento do valor das multas por crimes ambientais, já que, por exemplo, durante o mês de agosto e setembro, tínhamos 3.500 incêndios criminosos diariamente sobre a região amazônica e todos eles afrontam a Constituição brasileira. Isso não pode acontecer em nenhum país que pretenda ser justo e desenvolvido, né? Agora, isso também traz desafios enormes, que o Brasil tem dimensões continentais, cada ecossistema tem a sua própria problemática, que em geral é muito complexa, né? Temos uma sociedade com enormes desigualdades sociais, temos um setor empresarial que é muito ativo nessas questões e com a internacionalização da economia e agora também com a questão da necessidade de estruturarmos políticas globais de redução de gás de efeito estufa, é uma complexidade enorme lidar com todas essas questões. Agora, esta complexidade vai ter que ser enfrentada, né? Nós temos primeiro que levar os riscos para cada indivíduo, para cada brasileiro, os riscos que estamos correndo com as mudanças climáticas, particularmente aqui na região amazônica, porque é uma região tropical, é uma região que já vive num limiar elevado de temperatura e, obviamente, se o planeta chegasse a aquecer 3 a 4 graus, como os modelos climáticos indicam ao longo das próximas décadas até o final deste século, certamente a região amazônica vai ser uma das regiões mais impactadas em nosso Brasil e no planeta como um todo. Então o Brasil precisa se adaptar ao novo clima, como a Marina colocou, e além disso, nós precisamos efetivamente trabalhar internacionalmente para diminuir as emissões da queima de petróleo e acabar com o desmatamento da floresta amazônica, que são tarefas urgentes para a sociedade brasileira. Marina, em relação ao que o professor falou, o que o CEBEDES vem fazendo de ações concretas? Eu ouvi você comentar do transporte, né? Como é que esse grupo de trabalho vem fazendo e vem fazendo esse processo de conscientização em quanto tempo? Porque é uma coisa muito a médio prazo, né? Como é que você vai mudar todo o transporte público, né? Enfim, qual é a linha de conduta que o CEBEDES vem traçando, vem caminhando? O CEBEDES tem várias ações, né? Então, várias iniciativas também em relação à Conferência do Clima. Temos 27 anos, desde o início, trabalhando com biodiversidade, clima. Então, assim, tem 3 crises que se entrelaçam e se retroalimentam, né? Elas são mudança do clima, perda da biodiversidade. Hoje, mudança do clima é o principal vetor da perda de biodiversidade, e a desigualdade social. Então, o Brasil é um belo exemplo disso, né? Por exemplo, bioeconomia, que a gente tem contribuído muito com... Uma região riquíssima. Riquíssima. Nem começamos, né? Assim, de recursos de fora, em bioeconomia, se não me engano, a gente recebe 4% do que vem de recursos para isso. É, assim, absolutamente irrisório.
Então, o Brasil tem um potencial gigantesco em relação a isso. A gente trabalha em bioeconomia, eu estava dizendo que é uma parte, rastreabilidade, que é uma outra parte muito importante, porque mudança do clima e a tecnologia, né? A mudança do clima, eu diria que a sustentabilidade é o conteúdo de tudo que a gente faz, mas um grande vetor de mudança rápida é a tecnologia, né? Então, tecnologia, a gente tem o nosso ativo ambiental, o Brasil, né? É um passivo social, o ativo ambiental, mas a gente tem uma tecnologia que a gente tem que aliar com esse ativo ambiental e para trazer prosperidade para os povos que habitam, enfim, para todas as regras da sustentabilidade hoje, que é principalmente um novo modelo de desenvolvimento. A gente não está falando só mudança do clima e vamos continuar tudo igual e só reduzir as emissões. Não. A gente está falando, olha, isso é um problema que todo mundo tem que estar engajado, que as pessoas são importantes, cada um tem o seu papel nessa história e tem que trazer prosperidade, né? A gente vê que a desigualdade é aquilo que eu estava dizendo, ela acaba acelerando. Se você não dá opção para os povos da floresta terem alternativa a desmatar, você não pode falar para não fazer. A pecuária também. Não é uma punição. Rastreabilidade. E rastreabilidade, se você quer exportar, por exemplo, a sua carne, o seu alimento, né, a gente tem um trabalho grande no CEBED sobre rastreabilidade da cadeia de alimentos. Cada vez mais o alimento que as pessoas querem saber de onde está saindo, é de área desmatada que está saindo esse alimento, ou se for, eu não quero. Quais são os componentes que tem nesse alimento? Então, é outra área que a gente está vindo. E a questão financeira que a gente também tocou, né, Paulo? Que é os fluxos de recursos, o dinheiro não vai para onde tem que ir. Então, assim, é muita coisa que a gente tem que mudar e talvez fazer alguns modelos onde a gente consiga inspirar para que esses modelos sejam escalonáveis, né? Que eles escalem, que a gente mostre um novo modelo. Uma das coisas que a gente estava conversando, que eu mencionei no painel, é que a matriz de risco de empréstimo de recursos considera um risco a biodiversidade, considera risco esses novos negócios. Muitas vezes esses negócios não conseguem atender os critérios de risco. Tem que mudar o critério de risco. Tem que repensar esse financiamento. Tem que repensar o financiamento, tem que repensar o modelo de negócio, né? E é isso que todo mundo está sendo convidado a fazer. E você perguntou sobre o caso de transportes, o CEBEDS também é um grande articulador. Como a gente tem todos os setores lá, a gente faz um trabalho que é muito bom para o governo, qualquer que seja ele, porque você fala com todos os setores. Então, quando a gente pega transportes, a gente está pegando a infraestrutura, a gente está pegando não é só o veículo que está saindo dali, é toda a infraestrutura, o que ele pode trazer, o corredor que ele está afetando, né? E são todas as áreas que o transporte está envolvido. Todas as empresas opinam sobre isso e o que a gente está buscando nisso vamos ver o que tem de convergente nessa discussão que a gente consiga priorizar. Porque a gente tem vários problemas. Se a gente temos 100 problemas para resolver, a gente não vai resolver nenhum. A gente tem que estar dividindo isso. Quais são aqueles que são facilmente de fácil resolução? Depois, quais são aqueles que são mais complicados, que eu preciso de política pública? E a gente tem que endereçar. Então, esse trabalho vai fazer isso. Isso aqui a gente já está fazendo, isso aqui pode ter política pública, isso aqui não está fazendo, precisa desses incentivos. Enfim, a gente vai direcionar e estamos conversando com todas as associações. Então, não tem nenhuma associação seja ligada à infraestrutura, transportes, todas as associações, hidrovias, todos os modais também estão sendo conversados para que a gente tenha, nesse quesito aí, alguma coisa para ajudar o governo a mostrar, olha, a sociedade, porque a gente está ouvindo a academia, a gente está ouvindo todo mundo, a sociedade, no que a gente conseguiu ter de escuta, está apontando essa direção aqui. Eu espero que a gente consiga fazer para outros temas importantes também, né? Isso seria muito bom. Sem dúvida nenhuma, pecuária, agricultura, floresta também são outros temas extremamente importantes, além do óleo e gás. Bom, a gente está encerrando e eu quero que vocês encerrem com uma mensagem. O que a gente vislumbra aí nesse futuro? O que a gente pode pensar, né, nesse futuro aí? O que a gente precisa de imediato fazer? E o que o cidadão comum, como ele pode colaborar?
Olha, eu acho que é importante que a sociedade brasileira como um todo se conscientize do risco das mudanças climáticas, porque com as atuais emissões de gás de efeito estufa estamos indo por uma trajetória de aumento médio de temperatura entre 3 graus a 3,5 graus, dependendo das emissões que fizermos ao longo das próximas décadas. Isto vai transformar os nossos ecossistemas, isso vai afetar profundamente a economia do nosso planeta, né? A economia do Brasil, vai fazer com que a vida nas nossas cidades seja muito mais difícil do que era algumas décadas atrás. Já existe um time previsto, o tip point que chama, né? De que é assim, o esgotamento para a Amazônia que daqui a 30 anos, 25 anos. Na verdade, né? A Amazônia é um ecossistema extremamente sensível às mudanças climáticas. A quantidade de carbono que o ecossistema tem é muito variável em relação à chuva e em relação à temperatura. Então, é um ecossistema que tem uma certa resiliência pela sua biodiversidade, mas ao mesmo tempo é um ecossistema que depende dos parâmetros climáticos para sua própria sobrevivência. E nós, com a emissão de gás de efeito estufa, estamos alterando esse equilíbrio da floresta amazônica de uma maneira ainda perigosa. A ciência faz uma projeção de que é possível que a gente chegue num ponto de não retorno da floresta amazônica dentro de 20 a 30 anos. Mas, evidentemente, não podemos correr esse risco de desestabilizar o sistema climático global, né, pelas emissões de gás de efeito estufa que estamos fazendo hoje, principalmente pela queima de combustíveis fósseis. Então nós temos que mudar o modelo socioeconômico que nós temos hoje para que a gente possa construir uma sociedade que seja mais resiliente às mudanças climáticas, seja mais justa, que reduza as desigualdades sociais e ao mesmo tempo seja sustentável a médio e longo prazo. E isto é uma tarefa que cada habitante desse planeta, cada país e cada empresa tem que se engajar nessa trajetória. Marina. É uma oportunidade única. Quem está vivendo isso, né, Paulo, né, a nossa geração, e as gerações futuras também que já cobram, né, a gente tem nas nossas mãos o poder de transformar o curso das coisas. É importante colocar isso, né? Ainda temos esse poder, né? Eu não quero ser catastrófica, porque sempre que fala isso, eu acho que mudança do clima tem que ganhar pelo coração. A gente pode viver melhor, a gente não está vivendo bem. Você ficar com o carro, mesmo que o carro seja seu, horas no trânsito, isso não é viver bem, né? Era melhor você não ter o seu carro e poder ter um sistema de transporte público ou usar um táxi, ou o que for. Bicicleta, o que você for. Então, assim, não é... Tem coisas que estão piorando, mas não significa que as pessoas não vai poder ter um mundo melhor. Eu acho que tem que ter uma rede social, tem que ser feito para as pessoas. Então, assim, a nossa mudança de mentalidade, o que está em falência é um modelo que é o lucro a qualquer preço, que eu quero me dar bem e os outros não, porque a gente está vendo que um problema é coletivo, a gente precisa dar as mãos para esse problema ser resolvido, não só coletivamente, mas todos os setores, né? Todos os setores, academia, sociedade, governos, empresas, todo mundo tem que dar a mão, porque esse problema é muito grande. E todo mundo, para se dar a mão, todo mundo tem que se ver contemplado nesse futuro que a gente está vislumbrando. Então, é um momento de transformação e é muito bom que ocorra no Brasil e que a gente possa colocar nossa realidade. Sem dúvida, a gente somos muito vulneráveis, como o Paulo falou, e é uma realidade que a gente está percebendo há pouco tempo, né, Paulo? Porque a gente achava que só tinha vantagens, mas a gente também tem muitas oportunidades. As empresas que têm no CBEDS, por exemplo, elas veem no Brasil mais oportunidades do que elas veem fora do Brasil. Então, é um país ainda que tem muitas oportunidades. E cabe a cada cidadão, né, eu acho que a gente comunicar e participar desse processo, porque diz respeito à vida de cada um. Muito obrigada pela entrevista. Você tocou num ponto fundamental, que é
conquistar com o coração, né? A gente costuma dizer que uma guerra se vence com corações e mentes. E muito mais agora a comunicação tem um papel fundamental, porque ou você se conecta, né, com aquela mensagem, com aquele posicionamento, com aquela pessoa, aquele convencimento. Então é um desafio muito grande aí para a área da comunicação. Muito obrigada pela entrevista. Eu conversei com Marina Grossi, presidente do CEBEDES, e o professor e pesquisador Paulo Artacho. Obrigada, viu? Obrigado a vocês. O videocast Amazônia e Novas Economias é promovido pelo IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração. A gente fica por aqui, até o próximo episódio. Tchau!